Fala pessoal, tudo pelo Perflito? Eu voltei. E pois é, gente, finalmente consegui voltar. Eu fiquei essas 2 semanas fora por conta que eu tinha a prova do Enem, né, gente? Não tinha que me focar totalmente nos estudos. Não teremos mais pausas agora, se tudo der certo. Tenho mais uma prova no final de semana, porque eu tenho uma prova do vestibular, mas não posso deixar vocês tanto tempo sem vídeo, não, tá ok? Inclusive, ano que vem, se tudo der certo, estarei na faculdade. Porém, eu não vou deixar vocês sem vídeo também. Eu vou tentar ver se eu consigo me dedicar também pro meu canal. Devido à alta demanda popular, voltamos com Bia Duarte. É isso, gente. Não adianta, não tem como fugir, não. A gatinha é o acontecimento. Ainda mais agora que ela lançou esse novo álbum dela. Vocês pediram muito. Eu nem ouvi o álbum ainda, porque eu não tive tempo pra ouvir, gente. Eu tava estudando. Então, vamos só fazer a parte 2 do EP Mulheres que Correm mesmo, porque assim, é o que tem pra hoje, entendeu? Isso na parte 1 eu falei de chamado, Mulheres que Correm e Lilith. Na parte 2 eu vou falar de ignorância, mar e culpa. Então já vamos começar aqui, como sempre, o roteiro tá longo, porque eu me empolguei demais. E, enfim, gente, Ignorância é uma música que, querendo ou não, eu já tenho que fazer um disclaimer no início do vídeo. Ignorância, ela é uma música que o tema dela é bastante entrelado com política. Então, querendo ou não, vou ter que acabar esbarrando em alguns termos políticos, mas saiba que eu estudei bastante antes de falar, como sempre, né, gente? Porque eu não quero chegar aqui e falar merda, né? Então, já saibam que eu vou esbarrar em alguns termos políticos, em alguns assuntos políticos, mas eu vou tentar falar da maneira mais estudada possível. Até porque eu fiz Enem, caralho. Então, saibam que eu estudei sobre isso aí pra poder falar, pelo menos na redação. O título da música explica muito sobre o que ela vai falar. A música não chama ignorância à toa. Ela é uma sátira com as pessoas que preferem viver na ignorância do que sair da sua zona de conforto e estudar um pouco para descobrir opiniões diferentes das delas. Aprendem uma visão de mundo e morrem com elas, e que também não se preocupem em pesquisar nada de fora da sua bolha. O eu lírico da música, que pra quem não sabe é meio que o protagonista invisível que narra a música, é representado pela Bia Duarte, que tá sempre escutando que ser uma pessoa ignorante é incrível e que você tem que aprender a ouvir as coisas e ficar calado e a viver a vida sem questionar. Porém, ela não consegue. Sendo exatamente isso que a diferencia, a fazendo sair dessa bolha de ilusões. Eu vejo muito na música inteira ela tentando se convencer de que ser ignorante é melhor do que ser uma pessoa questionadora. Porque é basicamente o que ela escutou a vida inteira das pessoas. Tanto que a música inteira é ela repetindo isso. Ignorância é uma benção, aprenda a receber. Sendo que, na verdade, nem ela mesma acredita nisso. E lá no final ela vai e percebe que, cara, não funciona pra mim, sabe? Não funciona. Eu não sou essa pessoa que aprende a só escutar as coisas e fica quieta, sabe? A música inteira ela tendo esse questionamento interno. Cara, ignorância é uma benção, mas pra mim não funciona. E de fato, assim, se você pensar, quando você não conhece o mundo e você não sabe os problemas que está embutido nele, você de fato é mais feliz, porque quando você não sabe que um problema existe, ele não te afeta. Porém, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa burra e ignorante que tem que simplesmente se fechar os seus conhecimentos pro mundo e fingir que nada tá acontecendo, sabe? A partir do segundo verso, ela começa a ser mais específica quanto aos tipos de ignorância que ela está citando tanto na música. Ela começa a citar de forma explícita os ataques de 8 de janeiro que aconteceram lá no Planalto. O que fica perceptível no verso: queimam do livro e enfrentam dos fatos, quebrando vidros porque não querem aceitar e não vão parar nem se calar, a ignorância é o que há. O que, pra quem não sabe, o atentado de 8 de janeiro foi um atentado movido por alguns bolsonaristas após a vitória do atual presidente Lula, em que eles meio que alegaram fraude e, quando não foram escutados, eles meio que decidiram fazer um atentado e quebrar tudo no Palácio do Planalto, como forma de protesto, entre aspas. Obviamente, isso não é protesto, é atentado. E também eles estavam buscando intervenção militar e, enfim, pesquisem. Na ponte final, ela fala sobre Messias, que muita gente na época interpretou como blasfêmia, sendo que, na verdade, ela estava fazendo uma meio que alegoria com o sobrenome de um ex-presidente, que muita gente o dava o título de falso profeta. Dito isso, eu adoro o clipe de Ignorância, eu acho muito genial ela ter escolhido interpretar no clipe uma jornalista que é para ser uma figura neutra, porém que de tanto passar essas informações falsas, tanto é que o jornal dela chama Ignorância News, ela acaba prestando atenção nas próprias informações que ela tá passando, e ela acaba olhando e falando, caraca, eu não me identifico com isso. Tanto é que no clipe de Culpa, que é o que eu vou analisar daqui a pouquinho, meio que tem uma parte em si que os pais conservadores dela estão assistindo o Ignorância News. E no clipe de Ignorância, a própria jornalista não concorda com o que ela fala. Só que daí chega uma hora que ela fala, cara, fala sério, sabe? Eu não me identifico com isso. Mas ela precisa do emprego. Então, você vê que se você pegar essas coisas no ar assim, o clipe fica um pouco mais profundo e um pouco mais divertido. Enfim, é um clipe bem divertido e que tem uma crítica social, bem do tipo de clipe que a Bia gosta de fazer. Agora vamos para um clipe um pouquinho mais profundo. Os próximos dois não tem muita coisa divertida não, é bem profundo e até um pouco triste e reflexivo. Agora vamos para Mar, que pra mim foi por muito tempo, e eu acho que até hoje, a minha música favorita da Bia Duarte.
mas a gente não tá nem no mesmo mar. Já quero começar elogiando a equipe de filmagem da Bia, porque, meu Deus do céu, que clipe lindo, perfeito. O sensorial da água, toda aquela questão de eles brincarem muito com a questão da luz azul. Ela, nossa, fica lindo, sério, um clipe perfeito, parece uma obra de arte. E nos primeiros segundos de clipe, ela já mostra na letra sobre o que vai se tratar a música, que é sobre os julgamentos alheios de pessoas que não sabem como é estar na nossa pele. Ela fala que as pessoas julgam tanto as ações dela, sendo que não sabem como é estar na pele dela, e que se estivessem, eles estariam fazendo muito pior. Sempre julgando todas as ações dela como se eles estivessem no mesmo barco, sendo que na verdade eles não estão. Tanto que eu vejo muito esse clipe falando sobre a questão da meritocracia. Sim, Mar, pra mim, é um clipe que critica a meritocracia, que pra quem não sabe, é um sistema que meio que diz que todos estamos no mesmo lugar, viemos do mesmo lugar e todos podemos alcançar as mesmas coisas. Sendo que não é verdade. Sabe aquela frase, e todos temos as mesmas 24 horas no dia? Isso é uma mentira, certo? Porque, por exemplo, eu quero ser youtuber. Outra pessoa também quer ser youtuber. Só que essa pessoa, ela trabalha. Então logo ela não vai ter o mesmo tempo que eu para editar os vídeos, certo? Não trabalho, eu estudo. Só que ao mesmo tempo que eu estudo, agora eu estou estudando meio período, não estou estudando integral, entende? Só que na época que eu estudava integral, eu já não tinha o mesmo tempo, por exemplo, que quem estudava meio período para me dedicar ao canal. Vocês entendem? Não estamos no mesmo lugar. Nem todo mundo consegue chegar aos mesmos lugares porque nem todo mundo tem as mesmas condições, entende? Tem gente, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, tem gente que cuida dos irmãos, tem gente que às vezes nem consegue nem estudar porque tem que cuidar dos irmãos, tem que cuidar da família e trabalhar. Então, nem todo mundo tá no mesmo patamar para conseguir chegar aos mesmos lugares. Isso piora ainda mais quando a gente pensa em questões de raciais ou em questões de gênero. E essa crítica à meritocracia citada na música é bastante reforçada no segundo verso, principalmente na parte: eles que têm o poder sempre dizem que tudo é igual, como se pra auto chegar lá fosse só subir degraus, e não penhascos, montanhas, tanques e façanhas, quem joga as cartas e tem artimanhas, sempre diz que o jogo é justo ou é certo, mas pra quem? E isso é um fato, enquanto diversos coaches ficam usando suas próprias vitórias e conquistas para dizer que todos conseguem chegar ao mesmo lugar, aos mesmos patamares, e tipo, olha, se eu conseguir, você também consegue. Não tô dizendo que você não consegue, você tem que correr atrás dos seus sonhos, mas às vezes você tem que olhar também as facilidades que a pessoa teve na vida, sabe? Por exemplo, muitas coisas a gente pode conseguir alcançar, mas a gente vai ter que ralar muito mais e muitas vezes você não vai conseguir chegar naquele patamar que a pessoa chegou na idade que ela chegou. Sabe aqueles vídeos dos caras, tipo, nossa, meu Deus do céu, eu não vou conseguir chegar com 22 anos sendo milionário. Claro que não, as pessoas chegaram com 22 anos sendo milionárias, provavelmente das duas uma. Ou eles foram muito sortudos, ou eles já são filhas de pessoas que eram milionárias. Então, né? E sem contar, muitas vezes, nas facilitações que as famílias deles deram para eles nas profissões que os tornaram milionários. Facilitações essas que muitas vezes você não teve da sua família, sabe? Então, tipo assim, não se compara tanto. Relaxa, respira. Tá tudo bem. Depois vem aquele high note incrível, que simplesmente é só pra ela humilhar a gente, entendeu? Mostrar que ela tem um alcance vocal enorme, entendeu? Eu faço aula de canto, eu sei o quão difícil é fazer aquilo. E, enfim, gente, a música acaba e, cara, é uma música incrível, impecável. Vão ouvir Mar, se você nunca ouviu, nunca escutou, é muito, muito bom. E agora vamos para a última, que, cara, é aquilo. Dali pra frente é só pra baixo, porque é outra música assim pra você ficar, caraca, realmente, poxa, músicas reflexivas com culpa. Olha o nome. Assim como todas as músicas do EP Mulheres que Correm, Culpa também tem um videoclipe, e é um videoclipe que basicamente se passa numa família tradicional brasileira. Um pai, uma mãe, um filho e uma filha, todos eles cristãos. E a Bia é representada de novo, novamente, como uma garota que tem o aspecto da rebeldia, do arquétipo de Lilith ou do arquétipo das mulheres que correm. Quem assistiu o primeiro vídeo vai entender do que eu tô falando. Enfim, se você não assistiu, né, é só abrir o canal que você encontra. E eu queria dizer que eu adoro a forma como a Bia interpreta uma adolescente rebelde. Atriz, né, amores? Eu adorei. Na história do clipe, ela interpreta uma adolescente que está começando a se descobrir uma pessoa LGBT e está rezando pra pedir pra ser hétero porque ela vive num meio e num lar muito cristão, onde ser LGBT é pecado. Porém, ela já começa a não ligar mais pra aquilo. E a música é exatamente isso. A música mostra o despertar de uma pessoa que negava a sua própria existência, mas começa a perceber que, cara, não é errado ser quem eu sou. Então
Então, sinceramente, foda-se, sabe? Tanto que tem até uma frase que ela fala na música que é muito impactante, que é aquela parte que ela fala: esse medo que tu sente eu não sinto, agora eu sei o que é mesmo livre-arbítrio, fazer o bem pro que eu quero, já que eu vou mesmo pro inferno. Que basicamente ela fala: tá, se eu vou mesmo pro inferno ou não, foda-se, sabe? Tipo, eu vou fazer o bem pras pessoas porque eu sou uma pessoa boa e não só porque tá escrito em um livro sagrado. Ela já se conformou que não segue tudo que a Bíblia prega, mas pra ela tá tudo bem, porque agora ela é feliz com o que ela é de verdade. O monstro da culpa é representado no clipe por um cara encapuzado. Porém, a gente vê no clipe que ela ignora ele. Ela não liga mais, porque ela não sente mais culpa por ser quem ela é, entende? E só quem é LGBT há muito tempo vai entender a felicidade e o peso que sai dos nossos ombros quando chega nesse momento, sabe? Você não sente mais culpa por ser quem é, você só vive. Eu acho que a Bia soube representar esse conflito interno de uma adolescente LGBT de uma maneira bem artística. Por exemplo, em uma cena em que ela tá tentando fugir de casa e eles estão puxando ela, provando que eles, na verdade, querem que ela continue lá, só que ao mesmo tempo ela sabe que o melhor pra ela é ela ir embora. Ou, por exemplo, aquela cena que eles estão benzendo ela na banheira. Ou, por exemplo, aquela cena que eles estão gritando pra ela que ela é a vergonha da família. Tanto é que, nos bastidores, os próprios atores depois pediram desculpa pra ela, que eles se sentiram mal com essa cena. Mas fazer o quê? Tá no roteiro, eles têm que gravar. Ou, por exemplo, aquela cena final em que o clipe acaba e ela aperta a mão dele, assim que ela acaba de ser benzida na banheira, ela faz as pazes com a culpa. E eu acho que isso é muito poético, sabe? Você tem que fazer as pazes com a culpa. Porque não quer dizer que ela vai parar de existir. Mas você tem que entender que, mesmo ela existindo, você tem que aprender a lidar com ela. Como eu disse lá no primeiro vídeo, o álbum é cíclico e volta de novo pra chamado. Mas, cara, esse álbum, no caso, o EP, né? Ele é um álbum que foi o primeiro trabalho da Bia que eu vi, entendeu? Porque o primeiro trabalho da Bia que eu vi foi Mar. E, cara, ele tem um peso muito grande. Foi o que apresentou a Bia pro mundo, entendeu? Que foi Lilith. E eu acho que foi uma ótima porta de entrada para as pessoas, porque mostra bastante da potência da Bia e do quanto ela é uma artista foda, sabe? Não à toa eu tô sempre trazendo ela aqui no canal, porque ela é uma inspiração de vida pra mim. Eu acho ela uma pessoa incrível, entendeu? E pra mim, que sou um artista, pra quem não sabe, a faculdade que eu tô tentando entrar é a faculdade de teatro. Ver alguém como a Bia, que, cara, é uma artista completa, entendeu? Ela acaba sendo uma grande inspiração. Então, saibam que esses vídeos é sempre com muito carinho e amor, porque eu realmente acompanho e admiro muito o trabalho dela. É isso, espero que tenham gostado muito do vídeo. Eu vou acabar logo, porque esse vídeo já tá com 12 minutos de duração. Eu vou sofrer muito pra editar isso aqui. Esse vídeo foi o que mais demorou tempo pra eu gravar o áudio. Eu tô há 4 dias só gravando o áudio do vídeo. E eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra editar ele. Enfim, gente, esse vídeo vai demorar muito tempo pra sair, pelo amor de Deus. É isso. Eu sei que demorei um tempinho longe do canal. De novo, eu tenho que fazer uma prova. Eu tinha que fazer as provas do Enem. Eu ainda tenho mais uma prova da UEMS, que é a faculdade que eu quero entrar, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Enfim, desejem sorte. É isso. Kiss kiss forever, bayonara hayo. Date bayo. Best soul faders, muchachos e hats,